Olá! Nós da OAB-RS desejamos boas-vindas ao nosso evento. A sua presença é muito importante para nós. A seguir, passaremos algumas orientações importantes. Está sem áudio? Clique no botão Join Áudio. Ele possui o ícone de fone de ouvido localizado no canto inferior esquerdo. Após isso, habilite o áudio no botão azul com o título Join with Computer Audio. Tem alguma pergunta para fazer aos palestrantes? Use o chat ou ícone QIA para enviar os seus questionamentos. As perguntas serão conduzidas pelo mediador do evento e respondidas na medida do possível. O evento tem certificação? Sim, a plataforma vai emitir certificado para o participante que estiver logado no portal de eventos no dia e hora da atividade. Para baixar seu certificado, faça seu login e acesse Meu Perfil. Na relação das suas inscrições, localize o evento que deseja emitir o certificado e clique em Download. Salve no seu computador ou dispositivo móvel. Após a data da realização, o sistema não emite certificado. O evento ficará gravado? Sim, o evento ficará disponível no nosso canal no YouTube. Importante! Informamos que as manifestações públicas dos palestrantes representam posições pessoais e, portanto, não vinculadas à OAB-RS. A nossa posição institucional é externada por meio de nossos órgãos executivos e deliberativos, como a presidência e demais membros da diretoria e conselho seccional. Agradecemos a sua participação e desejamos um ótimo evento. Boa noite, tudo bem? Eu sou Mariana de Penteller, da Comissão Estadual do Direito à Saúde do OAB-RS, dando as boas-vindas para vocês, inscritos na nossa 4ª temporada da série Advogando no Direito Médico e da Saúde. Hoje, a responsabilidade social da odontologia e do direito, alicerçada na conscientização da saúde bucal. Agradeço a parceria do CRO, firmada através da nossa coordenadora do GT odontológico, a doutora Letícia Voltz, doutor Luiz Torelli. Agradeço a presença de todos, a doutora Cíntia, a doutora Vanessa, doutora Maristela, Mariana, doutor Nelson, doutor Francisco. Muito obrigada. Nós estamos também com inscrições abertas para o nosso curso em Direitos da Saúde, em Documentos Médicos. Nós começamos ele agora no dia 3 de julho. As inscrições também estão no portal. Convido vocês também agora no dia 30 de junho, às 13 horas, no 2º andar da sede da OAB. Nós receberemos o Coral Porto Encanto e estaremos arrecadando alimentos para a campanha permanente institucional da OAB. Muito importante a presença de vocês para prestigiar e, através da arte, também extravasar um pouco essas vicissitudes. Nós também estamos preparando alguns projetos para a cidade da advocacia, que promete impactar aí Porto Alegre nos próximos meses, em especial no mês de agosto. Então, muito obrigada, dando as boas-vindas a todos. Convido a palavra a doutora Cíntia Santos.
Boa noite a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar nas pessoas da doutora Mariana e da doutora Letícia pela organização deste evento. Gostaria de cumprimentar também os palestrantes, o moderador, doutor Luiz, e todos que nos assistem. Assim, começo por manifestar minha alegria por estarmos falando de um assunto de suma importância e que talvez ainda não receba a devida atenção, que é o câncer bucal. Quando eu soube do tema deste webinar, fiquei me questionando, enquanto operadora do direito, já que eu sou advogada, o que eu poderia fazer para conscientizar a população sobre o câncer bucal. Pois para mim, para as pessoas ao meu redor, a minha família, meus amigos, a informação é muito fácil, a gente consegue acessá-la. Mas me questionei, e com relação à população que vive em vulnerabilidade social, que por vezes procura um médico em situações de extrema necessidade, quando não há outra alternativa. Assim, no sentido de que acabam não tendo consciência de que também podem não procurar um médico apenas quando está numa situação extrema, mas também para prevenir. E por que eu faço todo esse questionamento? Sabemos que vivemos num país em que há muita desigualdade social, e isso inevitavelmente acaba refletindo no acesso à saúde. Segundo Pesquisa Nacional de Saúde, feita pelo Ministério da Saúde em parceria com o IBGE, no período de 2013 a 2019, observou-se que a partir de 30 anos de idade, a proporção de pessoas que mantinham, por exemplo, o hábito de escovar os dentes pelo menos 2 vezes por dia decrescia conforme maior o grupo de idade a que pertencia. Em 2019, 96,7% do grupo de pessoas de 30 a 39 anos escovavam os dentes pelo menos 2 vezes por dia, ao passo que entre a população idosa, este percentual estimado foi de 86,5%. Ainda o comportamento inverso foi encontrado na análise por nível de instrução, onde se observou acréscimos na proporção de pessoas com este mesmo hábito, conforme mais avançada era seu nível de instrução. Isto é, 87,5% das pessoas sem instrução ou com um fundamental incompleto tinham o hábito de escovar os dentes pelo menos 2 vezes ao dia, ao passo que no conjunto de pessoas com nível superior completo, o hábito foi reportado por quase a totalidade, 98,2%. Então, só por estes dados já é possível notar que as condições de saúde bucal dos brasileiros estão longe de ser ideal e são reflexo da desigualdade social. E vendo esses dados, me lembrou de um documentário que assisti um tempo atrás, que se chama Sorrisos Reais, o retrato da desigualdade de acesso à saúde bucal no Brasil, que traz diversos relatos, tanto de profissionais da saúde, pessoas de situação de rua, que vivem em situações precárias, que não têm o mínimo para subsistir. E aí eu fiquei me questionando como levar conscientização quanto à saúde bucal para essa população, que às vezes não tem nem o que comer. Confesso que ainda não tenho todas as respostas, que ainda não sei bem qual o caminho que devemos percorrer, mas penso que devemos fazer com que as políticas públicas envolvendo a saúde bucal sejam de fato implementadas, pois a saúde é um direito fundamental social, conforme o artigo 6º da Constituição Federal, e que para sua implementação devem ser promovidas políticas públicas. E aqui destaco que desde 2004 existe o programa Brasil Sorridente, que visa garantir ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal dos brasileiros. Ainda, já finalizando minha fala, para não me estender muito, acho pertinente ressaltar que não podemos esquecer que nós, enquanto sociedade, também devemos, sempre que possível, ajudar na conscientização, seja esclarecendo sobre a prevenção da saúde bucal, seja informando alguém de como procurar atendimento via SUS. E acredito que estamos aqui hoje disseminando o assunto, que tenho certeza que vai chegar em mais pessoas, e isso é maravilhoso, e fico grato por poder participar deste evento. Obrigada a todos, e espero que todos tenhamos um excelente evento. Passo a palavra para a doutora Vanessa Rodrigues. Boa noite a todos, muito obrigada, Cíntia, doutora Cíntia, parabéns pela sua fala, muita informação e uma fala muito sensível também. Eu confesso que eu não tenho uma atuação no direito médico odontológico, mas sou uma curiosa sobre todos os assuntos que envolvem direito e saúde, né? E eu fiquei pensando, né, quando eu penso sobre essa região bucal, oral, eu sempre lembro daquelas teorias de Freud sobre as fases do desenvolvimento, que são fases necessárias, né? Todos nascemos orais, essas experiências corporais, elas serão responsáveis pela psique do bebê. E as suas
e as situações traumáticas de repressão, a fixação nessa fase, elas podem trazer consequências futuras e comportamentais para o indivíduo na fase adulta, como a dependência de drogas, álcool, agressão, manias, como roer unhas, compulsão alimentar, e tudo isso ele vai refletir na saúde. Então, são muitas as teorias de psicanálise, psicologia analítica, medicina tradicional chinesa, psicossomática, que diz que os dentes representam as decisões, que cada dente representa uma pessoa da família, um órgão interno, a biocibernética bucal, que traz uma inter-relação interessante dos dentes com as emoções, o comportamento e os órgãos do sistema do nosso corpo. E essas teorias, elas nos fazem pensar o quanto o corpo humano é incrível e está todo interligado, né? Ele sempre vai dando algum sinal do que não está bem. Então, conhecer-se a si mesmo é fundamental. A partir dessas teorias, pode-se até, inclusive, arriscar a dizer que a boca ela funciona como um sinal de alarme. Então, é importante saber identificar cada alteração no corpo. Às vezes, uma simples manchinha que parece bobagem pode dizer muita coisa. E o quanto é importante também o profissional da saúde ter um olhar amplo para o todo, né? E quanto estes eventos, esses encontros aqui, nos proporcionam, né, conhecimento não só para os operadores do direito e da saúde, como também para a população em geral. Assim como ter uma noção do direito para identificar quando este é violado e saber quando e como recorrer, reconhecer o próprio corpo é fundamental para buscar assistência médica correta. Então, eu já vou finalizar aqui a minha fala, né, com aquele ditado que diz: o que a boca cala, o corpo fala, e o que a boca fala, o corpo sara. As mágoas que não se tornam lágrimas encontram outros órgãos para chorar. Passo então a palavra ao Dr. Nelson Freitas, que é o presidente do Conselho de Odontologia do Rio Grande do Sul. Muito boa noite a todos. Para mim é um privilégio poder estar aqui com vocês para trazer um pouco mais sobre esse tema tão importante para a odontologia e para a saúde pública como um todo, que é o câncer de boca. Quero lembrar aqui o presidente Dr. Leonardo Lamarck, a quem agradeço a oportunidade de estarmos aqui, a comissão, né, da OAB, responsável aí pela organização desses eventos todos, a Comissão Especial de Direito à Saúde, né? E parabenizar também a doutora Mariana, a doutora Letícia conheço bastante, extremamente competente. Quero saudar o doutor Torelli, né, colega e uma pessoa extremamente capacitada para este momento e atuante. Todos os participantes, né, uma boa noite, saudar a todos, o doutor Francisco Medella, uma figura importantíssima no trabalho que foi realizado, né, pelo nosso CRO no mês de maio com relação às ações de prevenção ao câncer de boca. Foi um ano muito gratificante para todos nós. Para vocês terem ideia, senhores, nós atingimos, neste ano, mais de 4 milhões de pessoas do nosso estado, com informações, com orientações, como devem proceder, o que deve ser feito para buscar prevenir esta doença tão agressiva e tão maliciosa para toda a sociedade gaúcha. E que sociedade esta que é a mais alvejada pelo câncer de boca, em função, né, das suas práticas, em função dos seus vícios. Dr. Francisco vai elucidar um pouco mais este assunto, né, e dizer que, nesse ano, a nossa intenção ela foi buscar majorar as ações, aumentar a participação da odontologia do nosso estado neste evento. E nós tivemos mais de, deixa eu ver aqui para não errar,
mais de 245 dentistas da iniciativa privada envolvidos a partir de um chamamento público para participar destas ações em todo o nosso estado. Então, os números foram muito grandes. A satisfação do exercício desse trabalho, ela é muito grande e coroada com a possibilidade de estar aqui hoje neste evento com vocês. Eu me sinto gratificado em função da odontologia, o doutor Francisco vai falar aí daqui a pouco, mas com certeza também enaltecendo a iniciativa de vocês por abrir essa oportunidade para nós, da odontologia, podermos manifestar aqui a nossa satisfação, a nossa alegria por ter este canal, para mais uma vez trazer ao conhecimento público tudo aquilo que foi feito no ano de 2023 para buscar a prevenção do câncer de boca, para buscar levar às pessoas as orientações necessárias para que não ignorem uma pequena lesão, uma pequena manchinha, né? O pessoal vai comentar isso daqui a pouco. Então, gente, assim, ó, é gratificante. Agradeço a todos os envolvidos e a oportunidade de nós podermos estar aqui hoje trazendo ao público que está nos assistindo e nos acompanhando aquilo que foi feito, né, pela odontologia nesse tempo. Para vocês terem uma ideia, além de todas as ações diretamente ligadas ao público, na parte de divulgação nós tivemos vários locais com iluminação em vermelho, como o Instituto Nacional do Câncer Bucal, o INCAB. Saúdo aqui o doutor Irno Preto, presidente do Instituto. A Assembleia Legislativa ficou iluminada de vermelho também no mês de maio, o Teatro São Pedro, Prefeitura de Porto Alegre, as ruínas de São Miguel, o Cristo Protetor de Encantado, o Estádio Beira-Rio, o Palácio Piratini prestigiou também, estando com a sua fachada em vermelho, o Museu do Trabalho, o Monumento do Brigadeiro Sampaio, o Edifício Intendente José Maltari, o Tamor Monumento à Cultura, a Pinacoteca Rubem Berta, o Chafariz Imperial, o Monumento ao Expedicionário, a Fonte Talavera de la Reina e o Chalé da Praça 15. Então, nós tivemos vários locais. Nós já estamos trabalhando para o Maio Vermelho de 2024. E, se Deus quiser, nós vamos iluminar o Rio Grande de vermelho. Para quê? Para lembrar as pessoas da necessidade de prevenir o câncer de boca. Estejam atentos, estejam prontos para buscar a consulta profissional, porque ela é importantíssima para o esclarecimento e o bom diagnóstico para abreviar a possível evolução de um câncer de boca. Quero deixar aqui registrado com vocês que toda essa campanha de prevenção ao câncer de boca, ela é muito mais do que uma florzinha ou do que uma fitinha. Quem esteve envolvido sabe disso. A ideia principal é estarmos todos engajados em levar a informação à sociedade gaúcha e prestar os atendimentos de avaliação àqueles que buscam, de forma gratuita e singela, no mês de maio, como foi feito, para que as pessoas possam ter o verdadeiro acesso e poder fazer as consultas. Gente, eu encerro aqui a minha fala com um agradecimento extensivo a todos vocês por este evento que é muito importante para toda a sociedade gaúcha. Uma boa noite a todos. Muito obrigada, doutor Nelson, doutora Vanessa, doutora Cíntia. Essa foi a nossa cerimônia de abertura. Passo a palavra agora ao senhor Luiz Torelli, certa de que seguimos juntos, indexados nesse modo de ser do direito à saúde, hoje pelo direito à saúde bucal. Com a palavra, Luiz Torelli. Obrigada. Boa noite a todos, né? Saúdo todos que me antecederam, que estão aqui presentes, os que não conseguiram estar, né? O doutor Leonardo da Máquia, né? Por essas iniciativas, né? A doutora Mariana, sempre conduzindo a Comissão Especial da Saúde, o doutor Lucas, né, que infelizmente não pôde estar aqui conosco, né, presente, o vice-presidente da Comissão Especial da Saúde, e parabenizo também por ser o tema na odontologia, o doutor Nelson, né, pela segurança, pela competência que ele tem conduzido todos os trabalhos e as iniciativas do Conselho, né. E para iniciar, então, como se trata, né, como o doutor Nelson falou, e a Cíntia muito bem colocou, né, é um assunto de extrema relevância. Tá?
nós trouxemos, então, 3 pessoas, né? 2 dentistas e uma advogada, né? Para falar sobre o tema. E eu vou perguntar a vocês, os palestrantes, eu pensei em um formato de, primeiramente falariam os cirurgiões dentistas, e, por fim, falaria a doutora Maristela, né? Abordando a parte jurídica do assunto. Tá? Então, doutor Francisco, uma palavra está com o senhor. Certo, doutor Torelli, obrigado. Boa noite a todos. É um grande prazer que eu recebi esse convite de participar aqui com vocês, né, para a gente falar um pouco de câncer de boca. Obrigado, agradeço ao AB, agradeço à comissão, doutora Letícia, né, os demais pelo convite, doutora Mariana. Agradeço também o doutor Nelson de ter me proporcionado, então, participar nesse sentido, tá? A gente falar um pouco de câncer de boca e tudo que a gente já fez no ano aí, com relação ao Maio Vermelho, enfim, a comissão. E a minha colega Mariana Klein, traumatologista também, que participa comigo na comissão e vai falar com a gente aqui, vai me ajudar nessa fala aqui, nessa noite, sobre câncer de boca. Eu vou fazer o compartilhamento aqui da minha tela. Doutor Fernando, só uma palavra antes de o senhor iniciar. Me desculpe, perdão por não lhe apresentar as suas credenciais, né? Imagina. O doutor Fernando, ele é cirurgião dentista, né? Ele é mestre pela PUC, né? Que é em estomatologia, que é um dos locais de referência de tratamento, né? De todas as afecções bucais, né? Ele é o coordenador da estomatologia do Conselho Regional de Odontologia. Tá? Então, retorno a palavra ao senhor. Desculpa essa falha aí, doutor Fernando. Imagina, sem vergonha. Então, vamos falar um pouco então sobre câncer de boca, né? Eu, na comissão de estomatologia, presidindo a comissão de estomatologia, a gente tocou aí, juntamente com a Mariana e mais diversos colegas que participam também dessa, digamos, da cena de prevenção de câncer no estado. Fizemos a campanha do Maio Vermelho, dentre outras atividades no conselho também. Eu, então, né, cirurgião dentista, o doutor Tonelli já falou, sou formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tenho mestrado em estomatologia na PUC, presidindo, então, a comissão de estomatologia. E aí, acho que, num primeiro lugar, a gente tem que deixar claro, né, o que é estomatologia. É uma especialidade que não é tão divulgada ou tão conhecida pela sociedade como um todo, né? Especialidade da odontologia, que o foco de atuação dela é a prevenção, o diagnóstico, o prognóstico e o tratamento das principais ou das mais diversas lesões da cavidade bucal, bem como as manifestações bucais das doenças sistêmicas, então as doenças que acometem o nosso corpo como um todo, digamos assim, também podem apresentar manifestações bucais e as repercussões bucais do tratamento oncológico. Então, as sequelas, enfim, todas as repercussões que o tratamento oncológico pode resultar na cavidade bucal. O estomatologista é o especialista da odontologia que estuda, que trata diretamente dessa área. E quando a gente fala de câncer, então, vou tentar dar um apanhado geral sobre o que seria o câncer, ou o que é o câncer. Um crescimento desordenado de células, sem a capacidade de interromper a divisão celular. A divisão celular é esperada e é necessária, né, para diversos órgãos e tecidos do nosso corpo, mas existem mecanismos que fazem o freio, interrompem essa divisão celular. No caso do câncer, por algum motivo, enfim, diversos motivos, essa capacidade pode ser interrompida, e então essa multiplicação celular vai acabar invadindo órgãos e tecidos vizinhos daquele local ali, então, que ela está se dividindo, se propagando, e também o câncer também tem a capacidade de causar metástases,
que seria a propagação dessa célula tumoral, dessa célula cancerígena, para outros órgãos e outros tecidos do corpo. Quando a gente fala de tumor, a gente fala de um crescimento, de um aumento de volume, e não necessariamente o tumor é câncer. Dentro das divisões de tumor, a gente pode ter apenas enfim, não apenas, mas um aumento de volume e a neoplasia. Ainda dentro da neoplasia, a gente tem as neoplasias benignas e as neoplasias malignas. Quando falamos, então, de tumores malignos, aí, então, a gente fala de câncer, né? Nem todo tumor é câncer, mas todo câncer é um tumor. E dentro das neoplasias benignas, rapidamente, para a gente tentar diferenciar, né, uma de outra, as características principais das neoplasias, então dos tumores benignos, seriam um crescimento organizado, então é bem definido aonde esse tecido está se desenvolvendo, esse aumento tumoral está acontecendo, tem um crescimento relativamente lento, expansivo, então ele vai aumentando o seu volume, vai expandindo aquela região ali que ele está, bem delimitado, a gente consegue definir exatamente onde começa e termina aquela lesão. Ela vai, via de regra, comprimindo os tecidos adjacentes sem invadi-los, e a gente já vai entender essa invasão, e mantendo, de certa forma, a estrutura original desse tecido que ela está se desenvolvendo. A gente tem aqui alguns exemplos, um adenoma, tumor de glândulas salivares, o papiloma, que em alguns casos ele tem a participação do HPV, do vírus, do papilomavírus humano, o lipoma, um crescimento de tecido adiposo, um tumor de tecido adiposo, e o fibroma, ou a hiperplasia fibrosa inflamatória, é uma reação, um tumor de ordem reacional, de um trauma crônico constante, por exemplo. Isso aqui são tumores benignos, né, que não causam, até então, uma transformação para maligno, né, que não causam a malignidade dessa lesão. Mas a gente tem também as neoplasias, então, neoplasias malignas, e aí sim, o câncer. Diferentemente das benignas, a gente tem um crescimento desorganizado, então ela cresce sem definição dos seus limites, relativamente rápido em comparado com outras lesões, invasivo, ao invés de crescer e expandir e empurrar os tecidos adjacentes, ele vai invadindo e penetrando nos tecidos, aí então a característica câncer e como o caranguejo, né, com suas patas invadindo os tecidos adjacentes, daí que vem a definição. Limites indefinidos, a gente não consegue nem clinicamente, nem histologicamente, né, a gente definir exatamente os limites dessa lesão. Pode, então, ocasionar metástase, se difundindo pelo organismo, e apresenta, diferentemente das benignas, que tem as células mais parecidas com o tecido que elas estão se desenvolvendo, tem células indiferenciadas, são diferentes daquele tecido ali, né? Tem outra formação. A gente precisa falar um pouco da epidemiologia do câncer, né? Alguns números do câncer de forma geral e do câncer de boca, sendo o câncer o principal problema de saúde pública do mundo, sendo uma das principais causas de morte e, então, uma principal barreira para o aumento da nossa expectativa de vida, falando em relação ao mundo, né, global. Corresponde, em alguns países, a primeira ou segunda causa de morte prematura, morte antes dos 70 anos. Em vários países ela está em primeira ou segunda causa. No mundo inteiro a gente tem uma estimativa de cerca de 19,3 milhões de casos novos de câncer no mundo para os próximos anos. Estima-se que 1 em cada 5 indivíduos terá câncer durante a sua vida, então alguns estudos apresentam isso. É um número bem alarmante. Em 2020, a gente apresentou no Brasil, nós tivemos registrado no Brasil, aí falando agora então de cânceres de neoplasia da cavidade bucal, da cavidade oral, a gente teve em 2020 mais de 6 mil óbitos por esta neoplasia, por este tumor, 4.767 homens e 1.425 mulheres. E se a gente for falar sobre a estimativa, então o Instituto Nacional de Câncer, de 3 em 3 anos,
ele divulga a estimativa para o próximo triênio. E nós tivemos esse ano, então, a publicação da estimativa para o Brasil do triênio 2023, 2024 e 2025, que estima 704 mil casos novos de câncer no Brasil para cada ano deste triênio. Então, no ano de 2023, no ano de 2024, no ano de 2025, cada ano 704 mil casos novos de câncer, dos mais variados. Se a gente for pensar por região do Brasil, a distribuição geográfica, teremos na região sul e sudeste 70% desses casos de câncer serão aqui, englobando a nossa região sul também, mas a região sul e sudeste, com essa incidência. Se a gente for falar de câncer de boca, mais específico, para cada triênio, 2023, para cada ano deste triênio, 23, 24, 25, estima-se 15.100 novos casos de câncer de boca, sendo 10.900 para os homens e 4.200 para as mulheres. Os homens sempre apresentando um pouquinho mais, ou bem mais, de números, no falando em câncer. A cavidade bucal, os tumores malignos da cavidade bucal vão ocupar a 8ª posição em frente a todas as neoplasias mais frequentes. Ele vai ficar em 8º lugar. Se a gente for pensar nos homens só, em 5º lugar, os tumores de cavidade oral, no ranking, digamos assim, né? 6º lugar aqui na região sul para homens e 16º colocação para as mulheres. A gente fala só na região sul. E chegando no Rio Grande do Sul, a estimativa do Instituto Nacional do Câncer é que tenhamos 460 novos casos de câncer de boca, câncer de cavidade oral, para os homens e 120 casos novos para as mulheres. Então, já os pacientes que nós temos já com o diagnóstico confirmado, essa é a projeção para cada ano do próximo ano, do próximo triênio. Então, quando a gente fala especificamente de câncer de boca, para a gente não se alongar muito e citar todos os diagnósticos que a gente pode ter, eu fui, então, no mais comum. Cerca de 90% das lesões diagnosticadas, das lesões cancerígenas diagnosticadas em cavidade bucal, são o carcinoma espinocelular, também chamado de carcinoma epidermoide ou de células escamosas, dependendo da literatura, e na sua maioria acomete o sexo masculino, acima dos 50 anos, e o sítio, o local de maior prevalência do desenvolvimento desse tipo de câncer de boca seria a língua e o assoalho bucal, não excluindo os outros sítios, então gengiva, bochecha, céu de boca, lábio, sim, podem apresentar o diagnóstico, mas o mais comum seria o língua e assoalho. O câncer de boca, então, se apresenta, os sinais dele seriam uma úlcera ou uma placa, né, uma lesão um pouco mais aumentada na mucosa, digamos assim, ou uma mancha vermelha, uma mancha branca, e teríamos a eritroplasia e a leucoplasia. Via de regra, essas lesões não cicatrizam, geralmente são assintomáticas, então o paciente não percebe que essa lesão está se desenvolvendo, e de evolução relativamente rápida. Então, começa uma lesão ainda incipiente, digamos que uma pequena úlcera, uma placa branca ainda imperceptível, dependendo do seu local. Claro que quando a gente fala em uma lesão de lábio inferior, como nessa imagem, fica um pouco mais fácil do paciente perceber e de algum profissional numa consulta perceber. Mas se a gente fala numa lesão em alguma região mais escondida, digamos assim, na cavidade bucal, uma base de língua, por exemplo, ela pode vir evoluindo sem o paciente perceber, e então quando ele se dá conta, ele já está com uma lesão mais avançada. Falando de sinais e sintomas, então, do câncer de boca, os mais comuns seriam nódulos no pescoço, as ínguas, né? A gente tem a linfadenopatia, então um aumento de volume nos órgãos linfáticos da região do pescoço, uma rouquidão persistente, talvez uma dificuldade de mastigar e de engolir, dependendo de onde essa lesão estiver
se desenvolvendo, dificuldade na fala também, às vezes uma sensação de que tem algo preso na garganta, isso tudo dependendo muito de onde essa lesão está se desenvolvendo especificamente, né? O que a gente deixa, o que a estomatologia nos deixa como um mantra, digamos assim, é que lesões, feridas, qualquer alteração na cavidade bucal, nos lábios, língua, gengiva, bochecha, enfim, e não cicatriza. Se a gente vai falando de uma úlcera, às vezes o paciente acha que está com uma afta, que é uma simples afta por diversos motivos, enfim. Mas essa afta não cicatriza em 15 dias, 2 semanas após de transcurso dessa lesão, e ela não teve uma regressão, com ou sem tratamento, a gente acende uma luz amarela e, digamos, vermelha, e é preciso procurar um auxílio, né, uma consulta com o estomatologista, com o cirurgião dentista, para que a gente tenha uma definição desse diagnóstico, para a gente consiga abordar essa lesão e ter a certeza do que se trata. Quando a gente fala de câncer de boca, a gente tem que falar da prevenção, e aí a gente fala dos fatores de risco enfim, que giram em torno dos tumores da cavidade bucal, dos tumores malignos, e a gente tem principalmente o tabagismo e o etilismo. O paciente, o indivíduo que faz uso do cigarro, do tabaco, pode aumentar em 10 vezes, até 10 vezes o risco de desenvolver uma lesão maligna na cavidade bucal. E se a gente for pegar todos os pacientes que apresentaram um câncer de boca, 90% desses pacientes fumam ou fumavam. E quando a gente fala também de etilismo, então o uso do álcool com uma frequência e uma quantidade elevadas, a gente tem uma associação, e o álcool como um potencializador dos carcinógenos, então das substâncias que podem estimular o desenvolvimento do câncer. O álcool presente nas bebidas, então, aumenta a permeabilidade dos tecidos, aumenta a permeabilidade da mucosa bucal para a entrada dessas substâncias cancerígenas, podendo, então, potencializar em 30 vezes o surgimento de um câncer de boca quando associado ao tabaco. Enfim, o tabaco nas suas mais diversas formas de apresentação, né? E quando a gente diz associação do fumo e do álcool, esse efeito potencializador pode chegar a 80 vezes, com 80 vezes mais probabilidade deste indivíduo desenvolver um câncer de boca quando comparado a um paciente, ao indivíduo que não usa essas duas substâncias em conjunto. Então, podemos dizer que esses são os 2 principais fatores de risco. Associado à radiação ultravioleta, e aí a gente coloca um fator aí para as lesões de lábio, principalmente o lábio inferior, radiação ultravioleta do sol incidindo diretamente na mucosa, também em grande frequência, né? Sem a devida proteção, tanto física quanto cosmética, digamos assim, né? Pelo creme, com fator de proteção solar, né? O filtro solar labial, o filtro solar de pele, a proteção solar na pele já é tão difundida e já é tão, enfim, certa na população, que ao se expor ao sol a gente precisa passar a proteção solar na pele, mas o filtro solar labial ainda é uma luta nossa da gente fazer ele estar mais difundido na população como proteção das alterações de lábio e também do câncer de lábio. Algumas digamos que mitos, então, e alguns pontos que a gente precisa abordar também. O trauma crônico, então, aquela prótese mal adaptada e mordiscando o lábio, mordiscando a língua, pode, no dito popular, pode virar câncer. Não, uma prótese mal adaptada, a gente tem uma lesão reacional, enfim, um aumento de volume, mas esse tipo de lesão não tem o potencial de se então malignizar, ela não vai tornar um câncer aquele aumento de volume ali. O uso de chimarrão, por si só, essa bebida a gente não tem na literatura a evidência de que ele vá ser um fator
cancerígeno, tá? Talvez para orofaringe, algumas questões, né? Quando a gente, na parte de engolir a água quente, a temperatura da água lá em orofaringe, talvez alguma questão. A hereditariedade do câncer, então, não necessariamente porque o nosso parente próximo teve, é um fator de risco para o paciente em questão ter. E a infecção pelo HPV, também orofaringe um pouco mais assertiva já essa questão, mas para lesões da cavidade bucal, para o câncer de boca em si, a gente ainda requer mais estudos e mais confirmações, ainda que algumas lesões de câncer apresentem, tem a presença do HPV nela, não é ainda um fator que a gente coloque como potencial cancerígeno, né? Não sei se eu falei muito rápido, eu tentei ser um pouco mais abrangente nas questões. Agradeço a participação aqui, né? A atenção de vocês. Tem meus contatos aí, caso precisem, enfim, entrar em contato comigo. A doutora Mariana, então, agora vai complementar essas minhas informações e agradeço. Passo a palavra, então, ao doutor Torelli ou então à doutora Mariana para já dar continuidade de novo. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, doutor Fernando, pela explanação, né? Eu passo, então, a palavra para a doutora Mariana Klein. Eu vou apresentá-la agora brevemente. Ela também é cirurgiã dentista, né? Colega do doutor Fernando na comissão de estomatologia do Conselho, né? E mestre em estomatologia com habilitação em laser terapia. Doutora, a palavra é sua. Olá, boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite, então, da OAB, do CRO, em estar participando hoje desse debate, esse assunto que é de extrema importância, né, de estar sendo discutido. Não sei se meu áudio está bom aqui, em relação ao compartilhamento da tela também, sou um pouco iniciante nesse aspecto aqui. Deixa eu ver. Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu ver Ainda vocês. não, doutora. Não? Mais uma vez. Agora? Ainda não? Ainda não. Tem que ir ali no share screen, ali embaixo. Ele está pedindo... Agora sim. Para sim? Agora está vindo. Ele estava pedindo a senha de novo. Conseguiu? Conseguiu. Só vai ter que... Aí, vamos ver. Oi? Passa um slide para ver se passa para a gente também, Mariana. Perfeito. Esse aí. Então, desculpa, estou começando agora, não sou professora, sou basicamente clínica, faço, então, parte da comissão de estomatologia do Conselho Regional do nosso estado, e, então, vou dar continuidade à fala do Dr. Francisco, falando um pouco mais, então, especificamente sobre o diagnóstico e o tratamento do câncer de boca. Então, grande parte da população não sabe que o cirurgião dentista é o profissional responsável pelo diagnóstico do câncer de boca, né? É o dentista que está mais habituado a ver a lesão, a cavidade bucal, então está mais habituado a identificar lesões de boca e faz parte, então, da competência do cirurgião dentista o diagnóstico, né? Conduzir biópsias para se ter esse diagnóstico do câncer de boca. Uma vez estabelecido o diagnóstico, quem faz o tratamento das lesões de câncer de boca, então, é o médico oncologista, cirurgião de cabeça e pescoço. E o objetivo, então, é cada vez mais aproximar essas duas áreas, aproximar essas especialidades, até porque, então, o dentista também tem um papel importante ao longo do tratamento desse paciente, né, devolvendo qualidade de vida, estabelecendo esse cuidado do paciente com câncer de boca. E como é feito o diagnóstico do câncer de boca?
Ao contrário de outras neoplasias malignas, por exemplo, um câncer de pâncreas, de ovário, onde são necessários exames mais complexos ou exames de imagem, o câncer de boca ele pode ser identificado através do exame físico, né? Olhar a boca do paciente, observar o paciente. Claro, né, que então esse diagnóstico vai ser confirmado através de uma biópsia, né, através do exame anatomopatológico, mas o exame físico ele é essencial para o diagnóstico do câncer de boca. Dessa forma, então, as consultas odontológicas periódicas, o acesso ao atendimento odontológico, ele é essencial para o diagnóstico precoce do câncer de boca. E isso se tem de maneira ainda mais importante quando se trabalha, então, quando se fala de pacientes fumantes ou consumidores frequentes de bebida alcoólica, né? Onde esse cuidado deve ser redobrado. Em relação ao autoexame, né? Para câncer de boca, não existe uma evidência científica de que o autoexame ele seja efetivo como uma medida preventiva contra o câncer de boca. E por que isso, né? As lesões ali, como o Dr. Francisco falou, elas têm uma aparência clínica muito variável, elas variam desde úlcera, placa, vermelha, branca, e na grande maioria das vezes elas são completamente assintomáticas, então o paciente não sabe que tem a lesão. Então, o risco de se fazer uma negligência quando se estimula o autoexame acaba existindo. Então, o que se estimula é que, então, os pacientes que tenham qualquer lesão, qualquer alteração na mucosa oral, que não cicatrizam em 15 dias, eles devem, sim, ser investigados por um profissional de saúde. Até porque as áreas onde o câncer de boca mais se manifesta, que é o assoalho da boca, né, e a região posterior da língua, são áreas de difícil acesso ao paciente de se autoexaminar. E devemos lembrar, então, que na boca nem tudo é câncer. Aqui eu trago algumas alterações. Isso são consideradas alterações da normalidade, que grande parte da população não sabe que existem essas estruturas na boca, né? Todas essas estruturas que eu coloquei aqui são alterações presentes na mucosa e que o paciente não conhece ou pode, então, se assustar observando esse tipo de manifestação, esse tipo de apresentação clínica. Então, nem tudo que se manifesta na boca é câncer, embora as doenças orais elas sejam extremamente prevalentes, né? Se tem de que aproximadamente 3,5 bilhões de pessoas no mundo apresentam lesões bucais, sendo que esses pacientes eles estão, então, vivendo em países normalmente em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Um estudo de 2011, realizado aqui em Porto Alegre, na região metropolitana, apontou que, então, 1/3 da população tem pelo menos uma lesão bucal. Então, por isso que é extremamente essencial o acesso dessa população ao atendimento odontológico, à avaliação odontológica e ao diagnóstico dessas lesões. Como o Dr. Francisco falou, então, o grupo de risco seriam homens acima dos 70 anos, 50 anos, mas também temos que lembrar que o câncer se manifesta, sim, em mulheres jovens, sim, não tabagistas, e a apresentação clínica pode ser muito variável. Então, o ponto mais importante, mais crítico é o diagnóstico precoce, né? Que essas pessoas tenham acesso a um diagnóstico, um estabelecimento desse diagnóstico, para que esse tratamento seja conduzido o mais precocemente possível. E como que é feito esse diagnóstico, né? Como se sabe que o paciente tem um câncer de boca? É feita uma biópsia, né? A biópsia ela é feita pelo cirurgião dentista, né? Existem outros profissionais médicos que também podem fazer, que também estão acostumados a fazer biópsia de boca, mas ela é um procedimento que pode ser feito, né, no consultório odontológico, não é uma cirurgia hospitalar ou alguma coisa que exige algum recurso nesse sentido. É um procedimento ambulatorial. No SUS, em alguns municípios, existe como esse tipo de biópsia ser feita nas unidades básicas de saúde, mas nos municípios onde tem centros de especialidades odontológicas, que são centros secundários, né, de atenção de nível de caráter
mais especializado, essas biópsias são conduzidas, né? E o que é importante, então, é que esse material coletado na biópsia seja avaliado por um laboratório de patologia, que vai dizer, então, o diagnóstico, vai estabelecer esse diagnóstico. Uma vez que o paciente tenha a confirmação de que tenha a doença, ele deve ser encaminhado ao médico, né, ao oncologista, ao cirurgião de cabeça e pescoço. Se sabe que quando ele é diagnosticado, né, logo no início e tratado de maneira adequada, o câncer de boca ele tem 80% de cura. E como que vai ser esse tratamento? Vai depender do estadiamento que a gente chama, que é um estadiamento TNM, que considera tanto o tamanho da lesão, a presença ou não de metástases. Mas condições como a localização do tumor, a condição de saúde geral do paciente, enfim, vai determinar qual vai ser esse tratamento, como que o paciente vai ser tratado. A grande maioria dos pacientes é submetido a uma cirurgia, né, que pode ser acompanhada, então, por radioterapia ou por quimioterapia, né. O câncer de boca, ele faz, sim, metástases. O paciente, então, normalmente, um dos lugares mais comuns de se ter metástase é na região de pescoço, né, região cervical, nos linfonodos do pescoço. Então, é muito comum que os pacientes sejam submetidos a uma cirurgia como essa, onde é feito um esvaziamento cervical, né. O paciente tem, então, desde a cirurgia na boca, mas também extraoral. A taxa de sobrevida é de 50% em 5 anos do câncer de boca. Se tem, então, por ser uma região de face, né, o câncer de boca, ele traz sequelas e mutilações faciais muito importantes, que vão determinar desde influência na alimentação, na fala do paciente, e isso tudo está intimamente relacionado com limitações que esse paciente vai ter desde o seu ambiente social, ambiente profissional. Então, o que se discute muito em relação ao tratamento do câncer de boca é se esse paciente vai sobreviver ou se ele vai viver, né? Em relação ao tamanho, à extensão, muitas vezes, que se tem de um tratamento oncológico. Lembrando que saúde é um conjunto de características, né? Então, só fazer com que esse paciente sobreviva mais tempo, muitas vezes não chegamos no nosso objetivo como prevenção. E, infelizmente, né, sabemos que o diagnóstico tardio ele é uma realidade. Segundo a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, 60% dos pacientes de câncer de cabeça e pescoço, eles recebem um diagnóstico tardio. Então, como diz a professora Maria Antônia, que ela é muito conhecida nessa área de estomatologia, não é mérito nenhum de um profissional dentista diagnosticar um câncer de boca num estágio tão avançado, né? Como vai ser o tratamento desse paciente? Como vai ser a qualidade de vida desse paciente depois desse tratamento? Então, o nosso objetivo é que os pacientes sejam diagnosticados antes, né, de chegar nesse estágio, onde o tratamento, a complexidade do tratamento e devolver a qualidade de vida para esse paciente é muito limitado, né? Além disso, o tratamento oncológico, principalmente de cabeça e pescoço, ele traz sequelas importantes, não só na boca, mas na saúde em geral do paciente, né? Uma das sequelas mais comuns é a mucosite, que é uma inflamação da mucosa oral. Então, o paciente tem dificuldade para se alimentar, ele causa úlceras nessa mucosa. O paciente vai ter, muitas vezes, decorrente da radioterapia, deficiência da salivação, que vai trazer impacto de cárie, de doença de gengiva, e muitos pacientes, quando operados, né, têm uma sequela muito grande de face e vão precisar de próteses faciais, né, próteses de palato, próteses de nariz, de orelha, de olho, e isso quem faz é o cirurgião dentista também. E, infelizmente, é uma minoria da população que tem acesso a esse tipo de reabilitação. O tratamento, então, do câncer de boca, ele é um tanto complexo no sentido de que vai exigir uma abordagem multidisciplinar. Então, embora lá eu tenha falado que o dentista faz o diagnóstico, né, é importante, é uma peça fundamental nesse diagnóstico, o tratamento do paciente oncológico vai envolver desde o médico, o dentista, o fono, o fisioterapeuta, diversas áreas, né, da saúde para devolver saúde para esse paciente. E por que a gente tem esse diagnóstico tão tardio?
muitas vezes pelas causas ali até que o Dr. Francisco já nos trouxe, de que ela é desapercebida no estágio inicial, de que os fatores de risco, né, cigarro e bebida alcoólica, eles são fatores de risco comuns à nossa cultura brasileira, e também porque existe muito desconhecimento da população, dos profissionais de saúde em relação a esse diagnóstico, em relação ao câncer de boca, né? E também, claro, a dificuldade de acesso da população a esse recurso, a ter um diagnóstico precoce. Tudo isso leva, então, a um aumento da mortalidade desses pacientes. E como podemos trabalhar a prevenção, então, disso, né? Desde promovendo hábitos saudáveis, estimulando o combate ao tabagismo, estimulando, evitando pacientes com risco de exposição solar, pacientes que trabalham expostos ao sol, estimulando, então, a vacinação do HPV, melhorando o acesso do paciente, né, em relação ao atendimento odontológico e também aos serviços de saúde especializados para que ele tenha um tratamento adequado, e fazendo ações como essa que estamos hoje aqui, né, debatendo, discutindo, trazendo informação, estimulando esse debate sobre esse tema tão importante, divulgando tanto aos pacientes quanto aos profissionais, porque ainda, né, existe muito desconhecimento em relação a toda a população sobre esse tema. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer sobre o convite. Fiquei muito feliz de poder participar, de estar aqui hoje discutindo sobre esse assunto tão importante. Também fico à disposição, é um tempo rápido ali para a gente falar desse tema tão importante, mas a gente fica ali à disposição para seguir com esse debate, com essa discussão tão importante. Devolvo a palavra ao Dr. Luiz. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Mariana, pela apresentação, ao doutor Francisco, né, também. E eu gostaria só de fazer um gancho em relação à fala da doutora Cíntia, né? Foi uma fala com muita propriedade, né? A dificuldade da população de baixa renda acesso a isso, né? Não só também a falta de informação. Mas existe no Brasil, eu tive a oportunidade de conviver, né, só para, talvez vocês sabem, os dentistas já conheçam, né, e eu vivi muito intensamente, né, eu fui aluno de um dos criadores de um hospital em Bauru, né, que é o Hospital de Reabilitação das Lesões Labiopalatais, que foi uma experiência, assim, fantástica em termos de saúde pública, muito antes do advento da Constituição Federal de 88, né, anos 60, por aí, alguns professores da Universidade de São Paulo, em Bauru, né, da odontologia, se reuniram e fizeram uma estatística, né, de pacientes com fissuras e viram que era 1 para 500 fissuras labiopalatais e todas as síndromes também que existem, né, na cabeça e pescoço. Mas basicamente focando na parte de lesões labiopalatais, e viram que era um dado bastante alarmante. Um cada 650 nascimentos nascem com fissuras labiais de várias magnitudes, né? E eles começaram a criar. Então, eu falo sempre que era o local certo, com as pessoas certas no momento certo, né? E fizeram um centro de referência mundial, né, nesses tratamentos, normalmente pacientes com algumas síndromes também têm problemas auditivos, né? E eu sempre me perguntei por que esse centro, né, não conseguiu se irradiar pelo Brasil, né? Tanto na parte não só na parte de fissuras labiopalatais, mas toda nessa parte de câncer, de tratamentos, de acesso, e todos os tratamentos lá são de graça, né? Eu até recomendo, né, que vocês acessem, né, HRAC, né? E tem um vídeo muito interessante, que eu até pensei em colocar aqui, mas ele é um pouco extenso, de um escritor, esqueci o nome dele, que a filha dele nasceu fissurada, né? E ele frequentou o centrinho por muito tempo, né? E ele faz uma manifestação pessoal, assim, que levou ele a começar a ser escritor, né? Foi o caso de ele ter uma filha fissurada e frequentar esse hospital por muito tempo, né? Então, e lá ele falava que o Nike é igual a um Conga, né? Todas as pessoas que chegavam lá, de vários níveis sociais, né, eram iguais, né? Recebiam o mesmo tratamento de todas as áreas médicas envolvidas, né? Então, fica aqui uma
diz assim, é possível, né? O Brasil tem experiências muito relevantes e referência mundial nesses assuntos de tratamento, né? E que, quem sabe, a gente consegue expandir isso para as outras áreas, né? Principalmente essa do câncer bucal, que é tão mutilante, né? E tem uma incidência muito grande, né? Então, eu agradeço a fala de vocês dois, mais uma vez, Mariana, Francisco, e eu passo a palavra agora, então, para a doutora Maristela Dantas, para que ela dê sequência na sua fala e abordando, então, os aspectos jurídicos desse tema. Doutora Maristela, a palavra é sua. Boa noite a todos novamente, né? E eu gostaria de inicialmente cumprimentar, deixar registrado esse cumprimento à doutora Mariana de Fenteler, que é a presidente da Comissão Especial, né, de Direito da Saúde, e aos coordenadores, a doutora Letícia e ao doutor Luiz Torelli, tá? E parabenizar também o doutor Francisco e a doutora Mariana pela palestra tão enriquecedora, né, da prevenção da questão do câncer, que infelizmente a maioria da população não tem conhecimento. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação, tá? Vamos ver aqui se... Doutora Mariana, eu vou aproveitar esse tempo que a senhora está aí tentando acessar, né, e lhe apresentar, né, a sua qualificação. Né? A doutora Mariana é uma advogada, procuradora do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, especialista de Direito da Medicina pela Universidade de Coimbra e secretária-geral da PEDMES, que é a Associação Pernambucana de Direito Médico e da Saúde. Vocês estão conseguindo visualizar? Ainda não, doutora. Uhum. Doutora Maristela, boa noite, aqui é Diego da TI. Eu não sei se o seu material está com o pessoal do nosso evento, se quiser passar para nós, que aí eu posso fazer o compartilhamento, fica melhor para a doutora fazer a sua palestra. Pode ser, eu posso encaminhar. Você quer que eu encaminhe por WhatsApp? Pode ser para o grupo? Não sei, Elisa, me escuta? Pode passar para a Elisa, ela me passa, para evitar informações de contato aqui pela videoconferência. Pode ser? Eu vou colocar, não sei se a doutora consegue ler o chat ali. Deixa eu ver aqui. Bem abaixo ali, mexendo o mouse, tem a barra de ferramentas chat. Se ela não aparece, ela está dentro dos 3 pontinhos ali. Ou então pode mandar no grupo para a Elisa, não sei se a Elisa faz parte do grupo, do evento, se ela me encaminha. A Elisa faz parte do grupo, sim. Tá, ok. Então pode encaminhar para ela que ela me passa. Muito obrigado, doutora. Nada, eu que agradeço. Pronto, acabei de encaminhar.
mas eu posso seguir falando, independente de estar... Pode seguir, doutora. Enquanto isso, eu abro aqui, recebo da colega e já vou abrindo a sua apresentação. Pronto, não tem problema. Deixa eu só ver aqui. Enquanto a gente aguarda, deixa eu complementar a fala do Dr. Luiz Torelli ali sobre a reabilitação. O Centrinho de Bauru realmente é um centro de excelência e super conhecido entre nós, mas aqui no Sul também a gente tem alguns profissionais que fazem, até as últimas imagens ali da aula da doutora Mariana, foi do Dr. Birnfield, um dentista que trabalha excepcionalmente com reabilitação do paciente oncológico. Faz parte da Santa Casa, do Instituto Camaleão, enfim, e é um trabalho excepcional que ele faz aqui conosco no Rio Grande do Sul, que precisa ser ampliado e ser valorizado mesmo. Ótimo, é importante essas informações, doutor Fernando. É bem, Francisco, é bem importante mesmo, porque a população não tem essas informações, né? E esse diagnóstico precoce é fundamental, né? O acesso é difícil, né? Até o diagnóstico e o tratamento, até de certa forma, principalmente aqui nos grandes centros, a gente consegue, né, assistir o paciente do câncer de boca. Mas eu penso muito também no pós, né, na reabilitação desse paciente, na sobrevida e em como ele vai levar a sua vida tendo essa mutilação, né? Sim. É a prótese bucomaxilo, né, é pouco divulgada, né, mas ela tem uma repercussão tão fantástica na face, né? As cirurgias também ortognáticas, né, de repente com... Doutor Torelli, consegui retornar aqui. Já está aparecendo. Já está aparecendo. Pronto. Já está aparecendo, por favor, a fala é sua. Reiniciar aqui. Não tem problema, o tempo é seu. A palestra de hoje, o debate de hoje, que foi solicitado que eu falasse, foi sobre o acesso da população à odontologia, certo? Em especial, ela no SUS. Então, é para falar sobre o acesso da população à odontologia. Então, para falar disso, a gente tem que falar um pouco sobre o sistema de saúde no Brasil, que é o sistema público e privado, tá? O sistema público, ele está estruturado onde? No SUS, doutora, né? Desculpa atrapalhar a sua apresentação. É mais fácil eu apresentar, que eu já tenho a sua palestra aqui pronta, é que seus slides estão aparecendo à esquerda e eu vou posicionar de forma apresentação formal, aí fica melhor. Pode deixar Tranquilo. Que eu passo aqui, tá? Eu vou pedir para a doutora só cancelar aí o compartilhamento, por gentileza. Aí, pronto. Eu vou colocar aqui agora, e aí pode só indicar o comando, pode passar, voltar, que eu vou interagindo aqui, ok? Tá bom, muito obrigada. De nada. Aparecendo? Tá. Certo, então. Pode seguir. Pronto, pode passar. Pode passar para a próxima tela. Aqui. Então, eu estava falando do sistema público, né? O sistema público, que é o SUS, ele foi criado com a Constituição de 88, né? Regulamentado pela Lei 80 de 90, né? E da Lei 8.142 de 90. Qual foi a finalidade? Foi de alterar a situação de desigualdade na assistência à saúde à população, tornando obrigatório o atendimento público a qualquer cidadão, sendo proibido cobrança de dinheiro sob qualquer forma, né, qualquer oferta de serviço sendo cobrado valor. Então, fazem parte do SUS o quê? Os centros e postos de saúde,
os hospitais, inclusive os universitários, os laboratórios, os hemocentros, além das fundações e institutos de pesquisas, como a Fiocruz, né, a Fundação Oswaldo Cruz, e o Instituto Vita Brasil. Pode passar. Por isso que eu acho que era melhor o meu. Deixa eu fazer o seguinte. Diego, isso. Eu vou fazer o seguinte. Então, através do SUS, né, todo cidadão tem direito o quê? A consulta, exame, internação, né, a todo tipo de serviço, seja público ou privado. Por que o privado? Porque naquela ocasião em que o serviço público da esfera municipal, estadual ou federal, ele não tiver como prestar aquele serviço à população, ele vai contratar o serviço privado para poder prestar essa assistência. Então, o SUS ele é financiado com recursos arrecadados através de quê? De impostos e de contribuições sociais, né? Então, o setor privado ele participa do SUS de forma complementar. Pode passar, Diego. É importante registrar, né, porque na palestra aqui também, no nosso encontro, nesse evento, tem a presença também de estudantes, né, de direito. Então, assim, antes da criação do SUS, existia o INAMPS, né, que era o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, que ele só atendia aquele trabalhador, aquele que tinha carteira assinada, né? No final de 1960, então, houve um número crescente de trabalhadores que passou a procurar ter cobertura através de planos de saúde, celebração de contratos individuais, né, que eram por adesão empresarial ou associativa. Então, nesta época, a assistência à saúde ela se transformou num bem de consumo no âmbito do mercado de trabalho. Pode passar, Diego. Então, aí é só fazendo um registro de um artigo da Constituição, que a gente tem que lembrar para a questão do nosso acesso, né, também à saúde, que a saúde é um direito de todos, é dever do Estado, é o artigo 196 da Constituição, que é garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença, né, e de outros agravos, um acesso universal, igualitário, né, aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. E aí a questão hoje do enfoque, né, que é do câncer de boca, do câncer bucal, onde a gente vê que há necessidade tão grande da questão da promoção, do conhecimento, né, da população dessas questões. Pode passar, Diego. Então, a expectativa era que, com a implantação do SUS, pudesse melhorar esse acesso universal à população, né? No entanto, a gente tem que falar dos problemas dessa questão da prevenção. Travou um pouco o seu áudio, seu vídeo, doutora Maristela. Eu acho que a doutora teve Não uma tem pequena problema. interrupção, né? Seguimos, então? Estou no slide certo, doutora? Pode passar. Então, o slide seguinte é falando do sistema de saúde suplementar, né? Que ele é composto pelos planos de saúde e os particulares autônomos, né? Então, com a criação da Constituição, a nova Constituição foi em 1988, né? Que houve a criação do SUS, e justamente em 1998, né? Houve o quê? A promulgação da Lei 9656, que veio o quê? Regulamentar as empresas de plano de seguro-saúde. Então, antes de 98, os seguros, os planos de saúde, eles não eram regulamentados no Brasil. Então, as empresas, elas criavam contratos particulares, cada um com uma cobertura diferenciada, enfim, né, alguns similares, mas só em 98 é que veio a regulamentação dos planos de saúde. E aí, a gente vai para o ano de 2000, que é quando foi promulgada, é o próximo slide, você pode passar, que foi quando foi promulgada a Lei 9661, que foi a criação da Agência Nacional de Saúde. É interessante vocês verem, quem tiver a oportunidade depois de observar, o artigo 3º e o 4º dessa lei, principalmente para quem é o estudante, para quem é o profissional da área de saúde, porque lá no artigo 3º vem dizendo a finalidade, né,
a da ANS, ela tem uma finalidade institucional que é de promover a defesa do interesse público na assistência suplementar, regulando as operadoras, as relações entre os prestadores e os consumidores. E no artigo 4º, que eu não vou detalhar aqui, elenca lá, é de importante leitura, porque ele vem tratando tudo que a ANS ela tem competência, o que é que ela tem que fazer, a que compete a ela, inclusive exercer esse controle do atendimento, do acesso da população ao produto, ao plano que ele contrata. Então, o acesso aí à odontologia passa por isso também, porque em algumas ocasiões vocês observam que sai na notícia, a ANS suspende a comercialização de determinados produtos. É por quê? Porque ela faz aquele acompanhamento. Pode passar para o próximo slide. Eu elenquei aí apenas 2 tópicos desse artigo 4º, que ele é enorme, mas é exercer esse controle da avaliação, da garantia de acesso. Então, os beneficiários do plano de saúde, no caso, ele faz a reclamação, ele faz a abertura das NIPs, entendeu? Ele registra essas ocorrências, essa dificuldade do atendimento, e a ANS tem relatórios onde ela acompanha esse atendimento, né, essa progressão, e suspende a comercialização desses produtos. Então, a ANS ela veio regulamentar o setor e ela vai transitar o quê? Conflitos entre as operadoras, os beneficiários e os prestadores de serviço. Então, a saúde suplementar, que a gente não pode deixar de falar, é o acesso à odontologia. Então, o acesso à odontologia, ele se dá de forma particular, né, através das clínicas, dos consultórios particulares, ela se dá através do SUS, ela se dá através das operadoras de plano de saúde. E a saúde suplementar ela é composta por segmentos. Então, você vai ter as empresas de autogestão, as empresas de medicina de grupo ou odontologia de grupo, as seguradoras especializadas em saúde e as cooperativas médicas e odontológicas, além ainda da filantropia. Então, isso tudo são segmentos que existem na área da parte da saúde suplementar, né? da medicina do suplementar. Eu gostaria que você adiantasse os slides. Eu trouxe aí para vocês alguns dados da ANS. Pode adiantar, que isso aí eu já falei. Só registrando que cerca de 30% da população, né, possui algum tipo de plano de saúde. Pode adiantar, doutor. Esse material eu vou deixar depois disponível. Ele vem falando cada um desses segmentos da saúde suplementar, o que é a medicina de grupo, o que é uma cooperativa médica, odontológica. E aí eu gostaria de chegar lá nos dados da ANS. Nos dados da ANS, ela disponibilizou agora no dia 29 de maio, tá? É um caderno de março de 2023. Nesse caderno lá, vem informando que o setor contabilizou em todo o país cerca de 50 milhões de beneficiários, 50.420.198 beneficiários com cobertura assistencial com ou sem odontologia. E 30 milhões e meio com cobertura assistencial exclusivamente odontológica. Tá? Quem tiver a oportunidade de acessar o site da ANS, que atuar na área, é interessante lá acessar a sala de situação, isso está lá disponível. Então, da análise desse gráfico, é possível constatar, né, que sempre houve, ao longo dos anos, a busca do plano com a cobertura exclusivamente odontológica. Isso é um dado, entendeu? Então, é interessante. Pode passar o slide, eu coloquei aí 2 slides, dois gráficos, né, que eu achei bem interessante. Esse aqui demonstra que a procura pelas operadoras exclusivamente odontológicas há, né, e você sabe que quando o beneficiário que ele tem um plano odontológico, e se ele é atendido pelo SUS, o SUS ele tem como rastrear, e aí tem que ser feito esse ressarcimento desse atendimento, né, ao SUS, porque ele é beneficiário de plano de saúde ativo, né, o SUS identifica ele pelo CPF dele. E um outro gráfico, pode passar o próximo slide, ele mostra aí a quantidade de operadoras do ano de dezembro de 1999 até dezembro de 2022. Então, é interessante observar que o número de operadoras diminuiu, e odontológica também. Veja, 441, em dezembro são 241 operadoras. Então, houve uma diminuição grande.
mas, apesar disso tudo, né, há uma procura maior pelo produto odontológico, né? Isso é um movimento que se observa. São dados que estão lá disponíveis a todos. Pode passar. Então, como eu já falei, então, além das operadoras de plano de saúde, a população tem acesso através dos consultórios particulares, das clínicas populares, franquias, há várias formações de pessoas jurídicas hoje que permitem esse acesso da população, porque o SUS ele não consegue dar vencimento a tudo, e, infelizmente, ele não tem todos os serviços que, às vezes, a população necessita. Pode passar para o próximo slide. Então, o acesso às ações e aos serviços de saúde bucal. Então, a atenção básica, que é essa sigla aí, AB, é uma terminologia utilizada pelo Ministério da Saúde, tá? Para indicar o primeiro nível de atenção à saúde no Sistema Único de Saúde. Tem alguns sinônimos que são utilizados, como atenção primária à saúde ou cuidados primários de saúde, que são comumente utilizados na literatura internacional. Então, o primeiro tópico que eu vou falar é a questão da estratégia da saúde da família. Pode passar o próximo slide. Então, a estratégia da saúde da família, ela é tida, né, pelo Ministério da Saúde, gestores estaduais e municipais, como uma estratégia de expansão, de qualificação e de consolidação da atenção básica. Ela é muito importante. Pode passar para o próximo slide. Então, ela é formada por uma equipe multiprofissional, que aí você tem aí vários profissionais. Vocês observam aí que há o médico generalista ou especialista em saúde da família, o médico de família, ou ainda médico de família e comunidade, o enfermeiro, e aí está incluído o quê? O cirurgião dentista generalista ou especialista em saúde da família, e o auxiliar e ou técnico em saúde bucal. Pode passar, doutor. A Política Nacional de Atenção Básica à Saúde, ela se compromete, né, no Brasil, o Ministério da Saúde, ele se comprometeu a fornecer apoio financeiro. São transferências mensais que são feitas, né, desde que os municípios e os estados cumpram algumas condicionantes, né? O eixo normativo desse plano, dessa Política Nacional de Atenção Básica à Saúde, é uma portaria de consolidação número 02 de 2017 do Ministério da Saúde, tá? Especificamente esse anexo 22, quem tiver interesse depois de olhar, aprofundar o conhecimento, é bem interessante esse anexo, e está lá bem claro no artigo 8º, inciso 2, que compete ao Ministério da Saúde garantir fonte de recursos federais para compor o financiamento da atenção básica. Pode passar o próximo slide. Esse ponto aí, eu acho ele muito importante, porque ele fala o quê? Que, de outro lado, compete às secretarias municipais de saúde, né, a coordenação dessa atenção básica no município, de acordo com as políticas, diretrizes, prioridades. Então, tudo isso deve ser, eles têm que enviar mensalmente os serviços, quem são os profissionais, tem que estar disponibilizada a questão da carga horária, né, tudo de acordo com informações que são fornecidas pelo município, e ele tem que estar lá atualizado no CNES, que é no Cadastro Nacional de Estabelecimentos. Pode passar para o próximo slide. Isso aí, então, cada equipe dessa de saúde, cada profissional da equipe de saúde da família, ela tem que ter uma carga horária de 40 horas semanais. Então, isso aí é um problema nacional, né, que eu acho que o governo federal realmente teria que aumentar o investimento de recursos nessa atenção básica, porque a maioria o que é que acontece? A maioria dos municípios, ela não paga, ela não remunera esses profissionais da atenção básica, da estratégia da saúde família, respeitando uma remuneração mínima. Então, a maioria desses profissionais, eles não cumprem essa carga horária de 40 horas semanais. Eles, como recebem menos, eles acordam, né, fazem acordos das mais diversas formas, porque como eles não recebem, eles não trabalham a carga horária. Então, na verdade, isso é um atendimento que a população poderia ter um atendimento maior se, de fato, fosse valorizado aquele profissional lá da odontologia, entendeu? Estou falando aí de cirurgiões dentistas, de auxiliares, de técnicos em saúde bucal, que não recebem essa remuneração mínima. Então, isso é um problema grave, né, que precisa ser resolvido. Pode passar para o próximo slide.
Então, é preciso que essa equipe de saúde da família, né, que é formada conjunto com outros profissionais, sem ser da área da saúde bucal, ele tem que sempre estar refletindo sobre esse acesso da população, que, de fato, fica comprometido por esse problema que eu acabei de relatar a vocês, né? Então, o CONAS, que é o Conselho Nacional das Secretarias de Saúde, né, ela já apontava, desde 2011, 2 componentes fundamentais, que deveriam ser considerados: o acesso geográfico, né, que envolve as características relacionadas à distância, aos meios de transporte a serem utilizados para o cidadão poder ter esse cuidado, que é um problema, né, e também as características relacionadas a questões sociais, né, de questão... Pode passar o próximo slide. O acesso socio-organizacional, né, que as características, né, e recursos utilizados para a população poder ter esse acesso. De 2013 para cá, vem se destacando muito a tecnologia do cuidado. Já observamos em vários estados, municípios, né, utilizando a informática como forma de auxiliar, de facilitar este atendimento, né? Então, devido à pandemia, este recurso tecnológico passou a ser muito utilizado. Pode passar para os próximos slides. Aí eu venho falando um pouco do acolhimento, como é que é feito esse atendimento no Sistema Único de Saúde, né? Então, é feito um acolhimento pela equipe, onde nesse acolhimento é identificada a necessidade, né, do beneficiário, do cidadão, né? Então, tem uma equipe, da equipe de referência do usuário, depois que ele é cadastrado, que é feito todo o plano de tratamento, e existe a equipe de acolhimento do dia, em vários... Existe o acolhimento misto, que é feito pela equipe de referência do usuário e pela equipe de acolhimento do dia, e existe o acolhimento coletivo, que são ações de promoção que existem no Sistema Único de Saúde, justamente para identificar esses problemas, né, como, por exemplo, o câncer bucal, outras questões da assistência à gestante, né, durante questões odontológicas relacionadas à gestação, esse acompanhamento. Pode passar, por favor. Depois, mais adiante, pode passar os slides. No material aí também, pode passar, eu relacionei para vocês também os tipos de atendimento que existe no SUS, que é a demanda espontânea, sem agendamento, e a demanda programada. Tá? A demanda espontânea, sem agendamento, ela pode ser sem queixa clínica ou com queixa clínica. Então, a pessoa realmente pode estar procurando ali a questão da prevenção, da promoção, né? Ela assistiu alguma palestra, viu alguma coisa relacionada, por exemplo, ao câncer bucal, e ela procura, e há aquela com a queixa clínica. A demanda programada, pode passar o slide, já é um trabalho coletivo da equipe de saúde, né? Que aí é feito em escolas, domicílios, espaços sociais, né? Eu também coloquei nesse material aí, que é importante destacar, que todas as consultas e procedimentos realizados pela equipe de saúde bucal, ela deve registrar num sistema, né, de informação em saúde, de atenção básica, que é o chamado SISAB, né? Então, para captar essas informações, existe o ESUS, né, AB, que é composto por 2 sistemas, né, que coleta esses dados. Então, tem o sistema de dados simplificado e tem o prontuário eletrônico do cidadão. Tudo isso é feito, está programado lá para o Sistema Único de Saúde. Pode passar os slides, viu? Então, também eu coloquei nesse material a questão do atendimento de urgência, que é garantido no SUS, né? Esse atendimento de urgência, ele é realizado em qualquer hora ou turno, desde aquela unidade de atendimento, se ela funciona 24 horas, né? Então, ela destina-se a qualquer pessoa, também não há número limite de urgência, né? Às vezes há dificuldade o quê? Do profissional que está naquele atendimento de urgência, ele não dispor de algum recurso auxiliar, né? Por exemplo, um aparelho raio-x, né? E aí, tão importante a questão da anamnese, né, bem acurada, para auxiliar essa tomada de decisões. Então, de forma assim, resumida com relação ao atendimento do SUS, o cidadão ele deve encontrar essa consulta odontológica programática, né? Consultas de retorno e manutenção, alta clínica, que é esse tratamento concluído, se ele tem algum problema, ele tem que ter esse acompanhamento,
Há também no SUS, para quem não sabe, atendimento domiciliar, quando essa equipe de saúde da família, ela identifica que aquele paciente é um paciente especial, que ele necessita de um acompanhamento diferenciado, então ele faz esse atendimento domiciliar. Ele também auxilia nessa capacitação da família, do cuidador, que acompanha esse paciente especial. Há também a questão do prontuário de família, que é onde fica registrado situações dos familiares daquele cidadão, que aí vai poder acompanhar, por exemplo, um histórico já de um câncer, ou de alguma outra patologia, algum outro problema relacionado, então isso fica aí, é bem interessante, a questão do prontuário de família. E existe o grupo de saúde bucal, né? Esse grupo de saúde bucal, ele é voltado justamente para as ações que são programadas, né, cada 15, 30 dias, para promoção à saúde. E no caso, a atenção do câncer de boca, há atividades assim. Então, o acompanhamento odontológico na atenção básica, ele é indicado em todas as fases do tratamento oncológico. Previamente ao tratamento, visando identificar e eliminar possíveis focos de infecção, né, na boca, bucal, e durante e após o tratamento oncológico, evitando, né, objetivando o quê? Manter essa saúde bucal. Eu gostaria que você passasse para o slide que começa assim, em 28 de novembro de 2022. Novembro, agora, recente, né, foi publicado, bem mais na frente, tá? Assim, em 28 de novembro, o Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, que é o IEPS, tá? Esse aí mesmo. Essa é uma organização sem fins lucrativos, tá? Independente e apartidária, que o objetivo é contribuir para o aprimoramento da política pública para a saúde, né? Então, um levantamento deles, eles chegaram aos seguintes dados, veja só. No Brasil, 72,69 milhões de pessoas não estão cobertas pelo Programa de Atenção Básica do Sistema Único de Saúde, do SUS. O número representa 34% da população do país. E desse total, ao menos 33,3 milhões de pessoas também não são atendidas por plano de saúde privado. Portanto, dependente exclusivamente do SUS. Conforme esse relatório aí, 46% dos municípios brasileiros alcançam 100% de cobertura da estratégia da saúde da família e outros 25% estão muito próximos, né? Então, eu acredito ainda que esse número ainda é menor. Por quê? Porque, como eu falei há pouco, eu entendo ainda que a atenção primária precisa de mais recurso, mais investimento, o SUS é fundamental, e para poder dar, de fato, mais acesso à população, e isso passa por valorização da equipe de saúde bucal, do profissional que está lá, ou do profissional que é especialista, porque normalmente é um profissional que investiu ainda mais na sua formação continuada. Então, essa é a minha opinião profissional, pessoal, que eu defendo. Pode passar para o próximo slide. O estudo ele ainda destaca que existe um grupo de municípios socialmente vulneráveis, né, e com baixas taxas de cobertura no norte e nordeste do Brasil, né, e o IEPS estima que 100% de cobertura, né, das equipes de saúde e família pode ser alcançada com cerca de 25,6 mil novas equipes, o que requer aí esse investimento que está aí. E veja que nesse cálculo aí, eles não colocaram cirurgião dentista, auxiliar e técnico de saúde bucal. Então, o investimento ainda é maior. Então, esses cálculos eles foram feitos levando em consideração o orçamento do Ministério da Saúde proposto para a Lei Orçamentária de 2023. Aí, eu gostaria de passasse para o próximo slide, que é uma nota técnica muito interessante para quem tiver depois tempo e quiser aprofundar. É muito interessante essa nota técnica 29, e ela fala aí, olha, em valores absolutos, a dotação atual de 6 bilhões é 64,2% menor que a da década passada, ou seja, de 2013 a 2023, que passava de 16,8 bilhões. E a sua alocação é cada vez mais determinada por emendas parlamentares. Então, apesar da estagnação do orçamento da saúde, a desoneração fiscal orientada à área, né, praticamente dobrou.
entre 2013 e 2023, houve um aumento de 88% nos subsídios vinculados a todos os itens da saúde. Então, é uma ordem aí inversa, né? Eu não pulei aí essa parte aí que fala da Covid, voltando mais, passado esse triênio, esse dado aí que eu achei muito, muito relevante. Então, é interessante. Pode passar. O próximo slide. Aí a gente vai para o chamado Programa Brasil Sorridente, que é uma política nacional, saúde bucal, que vai oferecer serviço odontológico, né? Ele é coordenado pelo Ministério da Saúde. E aí, o presidente da República, ele sancionou a Lei 14.572, dia 8 de maio deste ano. Foi muito importante por incluir, né, a saúde bucal no campo de atuação do SUS. Isso foi muito importante, né? Então, alterou a Lei 80/80, né? Então, criada em 2013, né, essa política do Brasil Sorridente, ela estava amparada em portarias do Ministério da Saúde e era conhecida como Programa Brasil Sorridente, né? Essa modificação, a norma foi publicada no dia 9 de maio desse ano. Então, foi muito importante isso. Então, esse programa, ele faz parte da atenção primária da saúde. Conta com equipe de saúde nas unidades, né, nas unidades da família, unidades odontológicas móveis, centros de especialidade odontológicas e hospitais. O programa ainda possui laboratório regional, né, para produzir prótese dentária, então, assim, é muito interessante. O programa tem conexões com outras ações do Ministério da Saúde, né, como o programa Saúde Escola, o Brasil Sorridente Indígena, né, a Convenção Minamata, a floretação das águas, o Plano Nacional para Pessoas com Deficientes, entre outros tipos de ação. Então, o programa como é que a população, o cidadão faz para participar desse programa? Ele tem que procurar uma unidade da saúde da família, ou posto de saúde mais próximo da sua residência, para fazer esse cadastro no SUS. Então, é interessante essa questão, mas o que é que aconteceu? Pode passar os slides. Então, vejam, isso está bem recente, porque isso foi agora publicado, dia 9 de maio de 2023. Pode passar, slide. Eu vou pedir para você ir lá para frente, o slide que começa há pouco. Então, há pouco, agora dia 20 de junho, né, o Ministério da Saúde ele resolveu o quê? Ampliar o Brasil Sorridente, para levar atendimento odontológico à população de municípios de até 20.000 habitantes em todo o Brasil. Então, isso foi através da portaria GM, né, que é do Ministério da Saúde, número 751. Foi publicado, tem 7 dias. Tá? Então, pelos dados lá que o governo disponibiliza, ele diz que a expectativa é mais de 15,2 milhões de brasileiros tenham acesso à prevenção, ao tratamento especializado, à recuperação dentária, com nova estratégia. Ele alega que com essa ação reforça o compromisso de garantir o acesso à saúde bucal. É bacana. O investimento do Ministério da Saúde nessa estratégia é de 122 milhões para 2023. Aí vem toda a sistemática, como o município ele deve fazer para solicitar, né, esse recurso. Então, ele vem lá mostrando no site do Governo Federal, do Ministério da Saúde, o programa ele busca garantir acesso, né, ao SUS, e está presente em 5,2 mil municípios. Então, as ações elas são baseadas no direito que todo brasileiro ele tem que ter deve ter acesso a um sorriso saudável, parte fundamental para uma vida digna, é nesse sentido. E alguns dados são interessantes, né? Porque aí vem dizendo o quê? Que em 2023 ele habilitou já 3.685 novas equipes, 630 novos serviços de unidade de atendimento no país. E mais de 10 milhões de brasileiros passarão a ter acesso a esse cuidado, totalizando 111,6 milhões de pessoas com acesso a serviços odontológicos. E que o Brasil conta atualmente com 33,3 mil equipes e 5,6 mil serviços de atenção à saúde bucal na atenção primária. E aí vem dizendo todos os locais onde esses serviços são ofertados. Como eu disse, é interessante,
chegar nessas regiões mais distantes, né, a esse investimento, mas, assim, eu ainda tenho, pelo relato de profissionais daqui, da saúde, dessa atenção primária, que essa atenção, esse atendimento poderia ainda ser muito maior, com centros de especialidades que já existem hoje no Sistema Único de Saúde, entendeu? Então, assim, eu entendo que é para chegar lá naquela população ainda mais remota, naquele município menor, mas, assim, o problema ainda existe por conta dessa verba e desse reconhecimento desses profissionais da saúde odontológica, desse profissional especialista que precisa ser melhor remunerado, e aí é mais difícil dele se deslocar para esse local mais distante para atender essa população tão carente, entendeu? Então, assim, essa é a minha, vamos dizer assim, frustração e a expectativa é que essa atenção primária possa receber mais recursos para resolver essa questão da remuneração. Por fim, chegando aqui, eu coloquei alguns dados aí para vocês da odontologia, são dados onde a fonte foi o CFO e o MEC, é de fevereiro agora, de 2023, onde o CFO informa que hoje tem 391.050 cirurgiões dentistas com inscrição ativa. De cada 10 dentistas, 5 estão na região sudeste. E profissional auxiliar na odontologia, há cerca de 2 cirurgiões dentistas para cada auxiliar, né? É uma profissão que realmente as pessoas têm saído, vários auxiliares a gente observa estão indo para outras profissões, porque a remuneração realmente é muito baixa, e às vezes ele vai conseguir um emprego administrativo para ganhar uma comissão, então ele sai da área odontológica. Faculdades de odontologia hoje são 641, vagas disponíveis, né, por ano para novos alunos tem 80.759, vagas para curso de turno integral, 3 de cada 10, né? 3 de cada 10, as outras vagas funcionam em curso de um turno apenas. Metade dos especialistas do Brasil são de alguma dessas áreas, da ortodontia, implantodontia e endodontia, então 50%. E especialista na odontologia do esporte é que só tem 34. São alguns dados. Então, a gente chega para umas últimas aí considerações, que a gente vê o quê? Que no sistema privado, a gente observou que houve o quê? Houve uma redução no número de operadoras odontológicas, ou seja, o acesso mesmo para aquele que quer procurar pagando o seu plano de saúde odontológico. Houve uma redução, seja pela questão da exigência da ANS, pela situação financeira, pela questão, eu digo, de garantia financeira que a ANS exige para que a operadora seja registrada, né? Houve um aumento nas contratações coletivas, mas houve essa questão do número de beneficiários do plano odontológico cresceu, essa procura mesmo reduzindo o número de operadoras. O SUS é de fundamental importância, né, para o desenvolvimento, para a qualificação, para os movimentos sociais. Então, assim, o SUS deve ser fortalecido, a atenção primária precisa ser revista, essas situações que acontecem nas mais diversas partes do país precisam ser adequadas para um melhor acesso à população, porque existe uma população, um acesso aí reprimido, né? A participação popular é muito importante, né, da realidade de cada região, né? Deve ser aprimorado a questão dos instrumentos de monitoramento do grau de satisfação, dos canais de comunicação, de ouvidoria, né? O fato é que a saúde ela é uma das maiores preocupações da população de todas as sociedades modernas, né? Para você ter um atendimento adequado, digno, né? E é fundamental, repito, é fundamental a valorização de todos os profissionais da odontologia. A gente viu que a odontologia, nas últimas décadas, assim, passou muito tempo, surgiu junto com a medicina, e a medicina não acompanhou a mesma forma de valorização, nos mais diversos aspectos, que não é o tema aqui hoje principal, mas é preciso que seja respeitado, valorizado esses profissionais. E é preciso pensar num sistema de saúde público e
privado, né, pensar nesse sistema que seja adequado para acesso à população. Essa é uma responsabilidade de todos nós, de estudar a forma atual, ver novas possibilidades, né, ver a sustentação econômica, né, uma administração, um rigor maior nessa administração, que ela seja mais eficiente, para a gente pensar num sistema que possa atender melhor ao cidadão, né? E aí é necessário maior mobilização política para reestruturar esse financiamento, né? Redefinir mesmo os papéis dos setores público e privado e esses seus atores, tá? Eu finalizo a apresentação com uma frase do Dr. Samuel Johnson, que ele fala que os grandes feitos são conseguidos não pela força, mas pela perseverança. Então, acho que tem a contribuição de cada um em preservar para que esse acesso à odontologia, seja de que forma for, né, através do sistema público ou privado, né, seja cada vez mais viável, mais possível, a todos. Tá? Pronto, era isso. Agradeço a paciência de vocês, tá, de estarem aqui, e muito obrigada a todos. Muito obrigado, doutora Maristela, pela sua apresentação, e super atual, né, com dados bem atuais, né? E eu comungo das suas propostas também, das suas... não sei se eu poderia usar essa palavra, a sua... Não, indignação seria uma coisa um pouco forte, né? Mas assim, a sua resignação, talvez, não sei se essa seria também a palavra correta, né? Que tem tanta possibilidade, tem tanta gente competente na nossa profissão. A odontologia brasileira é uma odontologia de qualidade mundial, assim, né? Uhum. Ela é referência mundial em vários aspectos, tá? A ponto de institutos, o Instituto Brainmark, que foi aquele que criou os implantes, se instalaram em Bauru por um tempo, né, para poder fazer pesquisas, em Bauru juntamente com o Centrinho, né, aquele que eu aludi anteriormente. Então, eu espero que o que a senhora sugere consiga ser concretizado. Muito obrigado. Eu só gostaria de finalizar um agradecimento especial novamente à doutora Mariana de Fentelli e à estimada doutora também Letícia, competentíssima, né? E a todos aqui presentes, doutor Luiz Torelli, tá? Muito obrigado pela presença e pela paciência de vocês estarem até agora. Nós que agradecemos também a sua disposição de tão longe, né, em Pernambuco. Até agora eu recebi uma mensagem de uma colega e amiga sua, a doutora Kelly, que está lhe assistindo. A Kelly Patias está lhe assistindo, mandando um abraço. Então, eu vou mandar um abraço para o doutor Eduardo também, que nós tivemos a oportunidade de participar juntos de uma fala nossa, né? Foi bem, aprendo muito com ele, né? É uma pessoa bem inspiradora e relevante lá no direito médico odontológico no Brasil. E eu passo, então, agora a palavra para a doutora Letícia, né? E antes eu agradeço, então, também a todos os que participaram, a doutora Letícia, o doutor Eduardo, a doutora Letícia, ao doutor Nelson Guia, ao doutor Francisco, a doutora Mariana, a Cíntia, né? A atenção do Diego aí que conseguiu, o pessoal da TI, de todo o pessoal de suporte aí que conseguiram, né, prontamente corrigir algumas limitações que às vezes a gente tem, né, nessa parte de informática. E eu passo então a palavra para a doutora Letícia para a finalização, encerramento. Boa noite a todos. Então, me coube aqui fazer o encerramento desse evento maravilhoso. Queria agradecer, primeiramente, às pessoas que toparam o convite, né? O doutor Francisco, a doutora Mariana, a doutora Maristela, minha colega de conselho. Acho que foi um evento que foi organizado, assim, e vocês toparam um desafio de trazer um tema tão importante, que é a prevenção do câncer bucal. E agradecer também à OAB, né, a nossa instituição, e ao CRO, que estão agora num caminho de um termo de cooperação, para que a gente possa cada vez mais, advogados, dentistas, que nós possamos cada vez mais trazer para a sociedade esses esclarecimentos do papel do cirurgião dentista, né, nesse contexto, porque
o grande problema que eu vejo é justamente saber qual o papel de cada profissional, né, multidisciplinar dentro de uma instituição de unidade pública, né, de uma unidade básica, lá nos próprios hospitais e também até nas clínicas particulares. Eu acho que esse é um desafio que nós temos, né? E a gente sabe que o direito médico ele tem mais espaço do que o direito odontológico, e eu tenho lutado muito junto com o Torelli para que a gente consiga trazer o direito odontológico também para que a população saiba dos respectivos papéis de cada profissional dentro do seu segmento. Eu estou tendo agora um problema familiar justamente do câncer de boca, e a minha família chegou e disse, nós vamos no médico. Eu falei, não, só um pouquinho. Primeiro, vamos a um cirurgião dentista. Ficou todo mundo me olhando, como assim? Eu falei, não, quem vai fazer esse diagnóstico, quem vai fazer esse primeiro acolhimento, esse primeiro atendimento é o cirurgião dentista, né? Depois, juntamente com o cirurgião dentista, a gente vai procurar um cirurgião, se for o caso, né, cabeça e pescoço, e a gente vai poder fazer esse acompanhamento em conjunto, que é um acompanhamento multidisciplinar do meu cirurgião dentista, junto com o cirurgião médico, o oncologista, depois, se for necessário, tratamentos posteriores, né, que a gente sabe que às vezes precisa de outras abordagens, como a quimioterapia ou a radioterapia, a gente vai fazer isso em conjunto, né? Mas o que a população não sabe é do primeiro acolhimento, do diagnóstico, né? E ficam assustados, né? Eu vivenciei isso agora, recentemente, na família, quando a gente fala que é o cirurgião dentista, sim, né? Eu nunca vou esquecer quando a minha filha teve uma estomatite muito grave, muito severa, e eu cheguei para fazer uma audiência ética no conselho, e eu estava há 3 dias sem comer, eu escabelada, e uma colega dos senhores, que fazia parte da comissão, olhou para mim e falou assim, mas quem tu procuraste? Eu falei, o pediatra. Ela, não, é o cirurgião dentista. Tu tá na casa do cirurgião dentista, e é o cirurgião dentista que ele vai fazer a laser terapia, ele vai fazer o tratamento, ele é o especialista, e a minha filha comeu em menos de 24 horas, ela comeu em 12 horas com 2 aplicações de laser terapia, enquanto o pediatra, com todo respeito a todos os médicos pediatras, nós estávamos ali há 1 semana tentando resolver o problema e não conseguíamos. Então, eu acho que a população precisa saber disso imediatamente. A gente precisa inserir o dentista na rede pública, na atenção básica, nos hospitais, nos atendimentos de UTI, né? E a gente cada vez mais precisa, unidos junto com uma instituição forte como é a OAB, buscar isso, né? Então, eu queria agradecer muito a todos vocês, aos nossos ouvintes que estão até agora conosco aqui. Eu quero dizer que essa palestra vai ficar disponível no YouTube, pelo que nos informou aqui o pessoal do TI, o pessoal da OAB, né? E a gente vai poder divulgar essa palestra, e eu espero que muitos outros temas da odontologia, que é muito rico, com 24 especialidades registradas, e que é pouco difundido nesse segmento, né, de doenças, e do quais são os papéis dos especialistas da odonto. Então, muito obrigada. Eu encerro aqui o evento dizendo que foi gratificante aprender com vocês, né? Muito obrigada, e eu espero poder contar novamente com todos. Obrigado, Letícia. Vamos lá, então. Obrigada, pessoal. Obrigado a todos, obrigado aos nossos ouvintes também, né? E acho que terminamos por aqui. Exato. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, boa noite a todos. Boa noite.